Imagine acordar hoje e descobrir que este dia, exatamente este, é uma resposta direta a Deus àquilo que você nem conseguiu colocar em palavras. Respire fundo agora, porque se você está ouvindo esta mensagem, não é coincidência, não é só mais uma manhã, é um convite celestial, um chamado silencioso que diz: filho, filha, comece comigo e veja o que eu posso fazer. Bom dia! Que esta manhã seja o início de algo novo dentro de você. Antes de qualquer coisa, desacelere. O mundo corre, as notificações chamam, as preocupações se acumulam, mas existe um lugar onde o tempo desacelera, e esse lugar é a presença de Deus. É aqui que a alma encontra direção, força e propósito. Hoje eu quero falar com você sobre começar o dia com Deus, não como um ritual automático, mas como um encontro vivo que transforma a maneira como você respira, pensa, decide e vive. Feche os olhos por alguns segundos, se puder, e imagine que Deus está sentado à sua frente, não distante, não indiferente, mas atento, presente, amoroso. Ele olha para você sem pressa e diz: "Bom dia. Eu esperei por você." Existe algo poderoso em entender isso. Deus deseja esse encontro mais do que você imagina. Não é você tentando alcançar um céu distante, é o céu se inclinando em sua direção. Quando começamos o dia com Deus, não estamos apenas fazendo uma oração, estamos ajustando o coração. É como alinhar uma bússola antes de uma jornada, porque o dia vai trazer desafios. Vai trazer pressões, talvez notícias inesperadas, talvez cansaço, mas quem começa com Deus caminha diferente. A presença de Deus pela manhã funciona como uma armadura invisível. Não significa ausência de problemas, significa presença de força. Talvez você acorde com ansiedade, talvez o ontem ainda pese, talvez o amanhã assuste, mas amanhã é o território do recomeço, e Deus é especialista em recomeços. Cada amanhecer é uma declaração divina. Eu ainda não terminei com você. Respire isso, sinta isso, receba isso. Há pessoas que começam o dia mergulhadas em preocupações e terminam o dia exaustas. Mas quem começa com Deus encontra descanso antes mesmo de trabalhar, porque a paz não depende da agenda, ela nasce da presença. E aqui está algo profundo. Deus não quer apenas te acompanhar hoje, Ele quer te conduzir. Quando você diz: "Senhor, guia meus passos", você entrega o volante. Você reconhece que existe uma sabedoria maior que a sua visão limitada. Quantas decisões erradas poderiam ser evitadas se antes de agir perguntássemos: "Deus, qual é o melhor caminho?" Começar o dia com Deus é declarar: "Eu não estou sozinho." É reconhecer que sua força não vem apenas do corpo, mas do espírito. Talvez você se sinta fraco esta manhã, talvez cansado, talvez sobrecarregado, mas a palavra nos ensina que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que o lugar onde você se sente insuficiente é exatamente onde Deus começa a agir. Amanhã não é apenas um horário, é um símbolo, é luz vencendo a escuridão, é esperança vencendo o medo. É Deus dizendo: ainda há propósito para hoje. E propósito muda tudo. Quando você entende que o seu dia tem propósito, você para de viver no automático. Cada encontro importa, cada palavra importa, cada decisão carrega significado. Por isso, antes de sair correndo, pare, fale com Deus. Mesmo que seja simples: "Senhor, eu entrego este dia em tuas mãos." Essa entrega abre portas espirituais que você nem percebe, porque quando Deus vai à frente, obstáculos se tornam aprendizado. Atrasos se tornam proteção e desafios se tornam crescimento. Agora eu quero que você imagine algo. Visualize seu dia como um caminho. Nesse caminho existem curvas, subidas e descidas. Agora imagine Deus caminhando ao seu lado. Cada passo seu ecoa confiança, não porque você sabe tudo, mas porque Ele sabe. Isso muda a postura, muda a energia, muda a expectativa. Começar o dia com Deus não elimina a realidade, transforma a forma como você a enfrenta. Existe uma diferença enorme entre viver reagindo e viver guiado. Quem reage vive no impulso, quem é guiado vive na sabedoria. E Deus quer te ensinar sabedoria todos os dias. Sabedoria para falar,
sabedoria para silenciar, sabedoria para decidir, sabedoria para esperar. Muitas vezes, o que mais precisamos não é de respostas imediatas, mas de discernimento. E esse discernimento nasce no silêncio da presença divina. Amanhã é o terreno mais fértil para isso, porque a mente ainda não foi invadida pelo ruído do mundo. Quando você entrega os primeiros pensamentos a Deus, o resto do dia se organiza. Talvez você pergunte, mas e se eu não souber orar? Então fale como quem conversa. Deus não exige palavras bonitas, Ele deseja sinceridade. Um coração aberto vale mais do que discursos decorados. Diga, Senhor, eu estou aqui, e isso basta para começar. Há algo miraculoso na constância. Não é o tamanho da oração, é a fidelidade do encontro. Pequenos momentos diários constroem uma fé inabalável. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa de presença. E quanto mais você começa o dia com Deus, mais sensível se torna a direção dele. Pequenos sinais começam a fazer sentido, intuições se alinham, portas se abrem ou se fecham com propósito. E você passa a confiar. Confiar não significa entender tudo, significa saber em quem você confia. Deus vê o dia inteiro enquanto você vê apenas o agora. Ele sabe onde existe perigo, onde existe oportunidade, onde existe crescimento. Por isso, entregar o dia a Ele é um ato de inteligência espiritual. Agora eu quero que você faça algo comigo. Respire fundo e mentalmente diga, Senhor, este dia é teu. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Você não precisa carregar tudo sozinho. Existe descanso na entrega, existe força na dependência, existe paz na presença. Talvez hoje você enfrente algo que parece grande demais, mas lembre-se, nada é grande demais quando Deus está envolvido. A presença dele não apenas acompanha, sustenta. E quando a manhã começa com Deus, o coração se enche de esperança. Esperança não é ilusão, é confiança ativa de que algo bom pode surgir mesmo em meio às dificuldades. E pessoas esperosas vivem diferentes. Elas perseveram, elas acreditam, elas levantam, porque sabem que cada manhã traz misericórdias renovadas. Isso significa que erros de ontem não definem hoje. Culpa não precisa dominar. Fracassos não precisam ditar o futuro. Hoje é um novo capítulo, e Deus escreve histórias de restauração. Talvez você esteja cansado de tentar sozinho. Então, experimente tentar com Deus. Convide-o para cada detalhe. Senhor, abençoe meu trabalho. Abençoe minha família. Guie minhas palavras. Pequenas orações, grandes impactos. A presença de Deus transforma ambientes internos antes de mudar circunstâncias externas. Primeiro muda o coração, depois muda a jornada. E corações transformados vivem dias diferentes. Agora, enquanto esta manhã avança, lembre-se, você não está atrasado, você não está esquecido, você não está sem propósito, você está exatamente onde Deus pode trabalhar em você. Começar o dia com Deus é declarar fé antes de ver resultados, é plantar confiança antes da colheita, é caminhar com certeza mesmo sem mapas, e isso é maturidade espiritual, porque a fé não se apoia no visível, se apoia na presença, e a presença de Deus é suficiente. Suficiente para sustentar, suficiente para renovar, suficiente para transformar. Então, hoje, não apenas acorde, desperte espiritualmente. Permita que Deus ajuste seus pensamentos, acalme suas emoções, fortaleça suas decisões. Que esta manhã seja o ponto de partida de uma vida mais consciente da presença divina. E lembre-se, toda vez que você começa o dia com Deus, você não apenas vive, você caminha com propósito. Que a paz acompanhe cada passo, que a sabedoria guie cada escolha, que a presença sustente cada momento. E que ao final deste dia, você possa olhar para trás e dizer, eu vi Deus em cada detalhe. Agora que seu coração se aquietou, existe mais um passo espiritual que Deus te convida a dar nesta manhã. Confiar no que ainda vai acontecer. Porque é fácil sentir paz no silêncio, mas o verdadeiro milagre é manter essa paz enquanto o dia se move. E Deus quer preparar você para isso. Talvez existam situações hoje que você já está antecipando com preocupação. Conversas difíceis,
responsabilidades pesadas, incertezas que parecem sussurrar medo. Mas escute isso com atenção. O Deus que esteve com você nesta oração já está no seu futuro. Nada que acontecer hoje surpreende o céu. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força, a pressa diminui, o coração encontra estabilidade. Confiança espiritual não é negar a realidade, é enfrentá-la sabendo que existe um cuidado maior te sustentando. Imagine seu dia como um livro que você ainda não leu. Deus já conhece cada página, cada desafio, cada vitória, cada aprendizado. E Ele te diz: caminhe, eu estou escrevendo junto com você. Isso significa que até os momentos inesperados carregam um propósito. Às vezes proteção, às vezes ensino, às vezes crescimento. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Quando você escolhe confiar, sua postura muda. Em vez de tensão, expectativa. Em vez de medo, entrega. Em vez de dúvida, fé ativa. Respire profundamente agora e diga em silêncio: eu confio, Senhor. Sinta o significado disso. Confiar é descansar sem desistir. É agir sem se desesperar. É seguir sem se perder. Talvez hoje você não veja imediatamente o agir de Deus, mas a confiança sustenta você até que a resposta se revele. E aqui está um segredo espiritual poderoso. A confiança abre espaço para milagres internos, antes dos externos. Ela fortalece seu espírito, amplia sua visão, aumenta sua resiliência. Você se torna alguém que não quebra facilmente, porque está firmado em algo maior que circunstâncias. Hoje escolha viver com essa certeza. Tudo o que vier será enfrentado com Deus, e isso é mais do que suficiente. Se algo te abalar, volte a respirar. Se algo te confundir, volte a confiar. Se algo te cansar, volte à presença. Porque Deus não apenas inicia seu dia, Ele sustenta cada segundo dele. E quando a noite chegar, você poderá olhar para trás e perceber: eu fui cuidado o tempo todo. Que essa confiança te acompanhe, que a paz permaneça, que sua fé se fortaleça e que você caminhe hoje com a convicção de que não existe acaso quando Deus está conduzindo. Você está seguro, você está guiado, você está sustentado. Amém. Se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Não é apenas ouvir palavras, é o espírito reconhecendo alimento. É a alma dizendo: eu precisava disso. Agora que você começou o dia na presença de Deus, existe um convite ainda mais profundo: permanecer. Porque começar é poderoso, mas permanecer transforma. Muitas pessoas buscam Deus apenas no início do dia e depois deixam o coração ser tomado pelo ritmo acelerado do mundo. Mas hoje é diferente. Hoje você vai carregar essa presença consigo. Imagine que a paz que você sentiu agora é como uma chama acesa dentro do peito. Pequena, mas viva. Cada pensamento de fé sopra oxigênio nessa chama. Cada palavra de gratidão a fortalece. E Deus sussurra: não me deixe apenas na oração, leve-me com você. Permitir que a presença de Deus caminhe com você muda a atmosfera do seu dia. Situações que antes geravam irritação, agora encontram paciência. Medos encontram coragem. Pressões encontram equilíbrio. Porque quando Deus está presente, você reage diferente. Talvez alguém teste sua calma hoje. Talvez surja uma notícia inesperada. Talvez algo não saia como planejado. Mas quem permanece na presença não perde o centro com facilidade. Respire agora e perceba: você não precisa controlar tudo. Existe descanso em confiar. Permanecer em Deus significa soltar a necessidade de ter respostas imediatas. É dizer: Senhor, eu sigo, mesmo sem entender. E isso é fé madura. A fé que permanece não depende de emoções. Ela se sustenta na decisão de confiar. É acordar e escolher acreditar. É caminhar e escolher entregar.
é falar e escolher abençoar. Cada escolha consciente fortalece seu espírito. E há algo lindo nisso. Quanto mais você permanece, mais sensível se torna a voz de Deus. Você começa a perceber direções sutis, um impulso para ajudar alguém, um silêncio que evita conflito, uma coragem inesperada. Isso não é coincidência, é comunhão. Deus não grita, ele direciona suavemente, e apenas quem permanece consegue ouvir. Agora eu quero que você faça algo simples. Coloque a mão sobre o coração, se puder, e diga mentalmente: Deus, fica comigo. Sinta o peso dessa frase. Não é apenas um pedido, é uma entrega contínua. É reconhecer que a presença dele não é visita, é morada. E quando Deus encontra morada, ele transforma o interior. Ansiedade encontra calma, confusão encontra clareza, cansaço encontra renovação. Você começa a perceber que sua força não depende apenas do descanso físico, ela nasce do alinhamento espiritual. Permanecer é viver consciente, é lembrar no meio do caos: eu não estou sozinho. E essa consciência muda tudo. Hoje, enquanto o dia se desenrola, volte mentalmente a esse momento sempre que precisar. Uma respiração, uma frase curta, um pensamento de fé, e você se reconecta. Porque a presença de Deus não está limitada a um lugar ou horário. Ela está disponível, agora e sempre. Que você caminhe hoje carregando essa chama viva, que cada passo seja guiado, que cada decisão seja iluminada, e que sua alma permaneça firme, lembrando: quem permanece em Deus nunca caminha vazio.